Olá, colegas, muito boa tarde. Eu peço imensa desculpa por este pequeno percalço técnico. Os nossos técnicos da Nacional estão a tentar resolver a causa. Esperemos que seja rapidamente solucionado para que nos possamos ver e olhar e possamos partilhar um pouco esta experiência. Bem, este ano está a ser de facto um ano de grandes desafios. Começou por ser o Ano Internacional do Enfermeiro, uma grande campanha internacional pela liderança da enfermagem no setor da saúde, com o Nursing Now, com a publicação pela primeira vez na história do relatório da situação mundial da enfermagem, onde concluíram efetivamente a necessidade absolutamente emergente de investir nesta profissão para que ela seja de facto um pilar absolutamente fundamental no futuro dos sistemas de saúde. Em Portugal não é muito diferente, temos de facto um desequilíbrio muito acentuado nas nossas equipas multidisciplinares, onde de facto existe uma carência verdadeiramente assustadora de enfermeiros, facto este já amplamente aceito pelos decisores políticos e que felizmente, se eu tivesse que apontar um facto positivo desta pandemia, é de facto o aceleramento da consciencialização da necessidade de colocar a saúde como centro de todas as políticas públicas e a enfermagem especificamente como uma profissão absolutamente fundamental na construção e no desenvolvimento do novo sistema de saúde vocacionado para as necessidades das pessoas, com o foco nos resultados em saúde que daí possam advir. Eu gostaria de cingir-me um pouco ao papel absolutamente fundamental na persecução e na produção de melhores indicadores de saúde que o maior grupo profissional e especializado em enfermagem tem no nosso Sistema Nacional de Saúde. Portanto, o papel do enfermeiro especialista de reabilitação é absolutamente fundamental, desde logo porque é de facto o maior grupo profissional especializado na nossa profissão e, por outro, porque é de facto um profissional que desenvolve a sua atividade em toda a linha da cadeia de valor dos sistemas de saúde e isto é absolutamente crucial para que consigamos ter no futuro já próximo um sistema de saúde mais completo, mais sustentável, mais vocacionado para as necessidades e, portanto, eu colocaria a tónica neste empoderamento que nós temos que ter individual e coletivo, esta maturidade profissional, para que nos consciencializamos a nós próprios e a quem partilha esta viagem ao nosso lado, que efetivamente o nosso cuidado, a nossa prática clínica tem de facto um impacto absolutamente fundamental na construção de políticas de saúde institucionais, nacionais, regionais. E, portanto, o papel dos enfermeiros é importante não só do ponto de vista estratégico, mas também de um ponto de vista operacional e, portanto, é neste sentido que eu gostaria de vos parabenizar com um obrigado compromisso por estarem aqui online connosco, a partilhar estas horas connosco, no sentido de termos mais e melhor conhecimento para que desta forma consigamos desenvolver uma prática mais sustentada e mais baseada na evidência clínica. Neste sentido, eu gostaria de agradecer e desculpem, portanto, o pleonasmo, mas de facto é preciso também valorizarmos as pessoas, valorizarmos os nossos colegas que desenvolvem um trabalho absolutamente fundamental e exemplar nas mais diversas áreas. Nesta hoje é a enfermagem de reabilitação respiratória, a enfermeira Edith Brito, a enfermeira Carmo Cordeiro, que abdicaram do seu tempo pessoal, familiar, para que aqui conosco partilhar da sua experiência, para que saiamos todos muito mais ricos, saiamos todos melhores profissionais e para que amanhã, já de manhã, consigamos colocar em prática aquilo que vamos aprender hoje. À enfermeira Ana Paula Moraes, a nossa Presidente da Assembleia da Secção Regional do Centro, um obrigado de compromisso no sentido que estaremos sempre juntos na construção de uma vida melhor para as nossas populações, para as nossas famílias, na construção de um dia amanhã mais proveitoso para todos, onde consigamos colocar a tónica na felicidade mútua, e é isso que nós fazemos todos os dias, junto dos colegas, junto dos vários stakeholders, trabalhar no sentido de melhorar as condições de trabalho dos nossos colegas e também, obviamente, desta forma, conseguir prestar o melhor cuidado possível a quem precisa dele todos os dias. Muito obrigado. Estarei aqui online também a aprender, não é a minha área de especialidade, mas de facto é uma área que eu respeito muito e acredito que num futuro muito próximo sejamos um elemento absolutamente fundamental
e essencial nas equipas multidisciplinares, no sentido de trabalharmos bem a área da reabilitação, porque de facto vamos precisar dela cada vez mais. A nossa pirâmide demográfica está de facto demasiado invertida e, portanto, estaremos juntos nesse sentido de construir um sistema melhor, ajudar os colegas a construir um projeto profissional mais sustentado. E eu espero que a Ordem dos Enfermeiros esteja sempre com as portas abertas para que consiga ajudar de uma forma muito eficaz, muito eficiente, quem de nós necessita todos os dias. Muito obrigado. Vou passar a palavra à Ana Paula Moraes, que certamente irá conduzir com muita mestria este novo webinar. E mais uma vez as minhas desculpas, porque de facto era muito mais proveitoso nós vermos olhos nos olhos, mas infelizmente enquanto a pandemia durar, vamos apostar muito nestas novas metodologias, de modo a conseguirmos partilhar rapidamente e de forma muito eficaz o conhecimento científico que todos os dias os nossos colegas desenvolvem e produzem na sua prática clínica. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Enfermeiro Ricardo Correia de Matos, pela sua mensagem. De facto, como sempre, palavras muito assertivas, inspiradoras e uma mensagem motivacional muito importante para os enfermeiros, com enfoque no empoderamento de cada um. Mais uma vez pedimos desculpa por este problema técnico que vamos tentar que se resolva o quanto antes. Isso sem grande demora. E pedir desculpa às nossas palestrantes, vou passar a palavra à Sra. Enfermeira Edith Brito. Bem-aja a todos pela vossa presença. Até já. Boa tarde a todos, eu sou a Edith, estou então aqui a convite da Secção Regional Centro para apresentar este webinar, que no fundo é uma partilha daquilo que os enfermeiros de reabilitação fazem no seu dia-a-dia, porque aquilo que eu venho mostrar não é só o meu dia-a-dia, da minha equipa, e que, portanto, venho cá partilhar com vocês e esperar que isto acrescente algum valor na vossa prática diária. Pronto, antes de mais, queria agradecer então este convite da Secção Regional Centro e da enfermeira Maria do Carmo, que também me pediu para estar aqui e partilhar então esta sessão com vocês. E quero só dizer que este primeiro dia é um bocadinho mais teórico, porque vem apresentar também um bocadinho aquilo que está nas normas e orientações da DGS, que se calhar todos nós já sabemos e que já lemos, mas no fundo acho que se torna importante refletirmos um bocadinho mais naquilo que é tão básico, naquilo que nós já temos de formação base, mas que por vezes no dia-a-dia vamos esquecendo ou então não vamos tendo tão presente e que é essencial para a nossa tomada de decisão e essencial também para a vida dos utentes e para criarmos valor no seu dia-a-dia. Assim, para não demorarmos mais, e sendo isto muito estranho de estar a falar sem ver ninguém e aqui fechada no escritório, eu peço já desculpa se às vezes a minha apresentação poderá se tornar um bocadinho maçuda, mas eu vou tentar ser prática naquilo que vou apresentar. Portanto, a reabilitação respiratória, vamos então falar aqui um bocadinho dos conceitos e os componentes mais direcionados para os cuidados de saúde primários, que é onde me encontro neste momento e onde presto cuidados atualmente e, portanto, o que é que nós temos hoje aqui a falar? Vamos falar um bocadinho do seu conceito, da equipa, da avaliação e seleção dos candidatos, como é que são referenciados, como é que se pode implementar nos cuidados de saúde primários e também falar um bocadinho de agora desta nova realidade com a Covid-19, daquilo que mudou e daquilo que nós temos que ter em atenção na nossa prática. Pronto, retomando e vamos tentar encurtar esta sessão, acho que se calhar é o melhor a se fazer é tentar ser um bocadinho mais rápida, para depois também dar a palavra à enfermeira Maria do Carmo. E, portanto, eu não estava, era mesmo nesta questão do objetivo e daquilo para o que nós trabalhávamos com o utente no âmbito da reabilitação respiratória. No fundo, é mesmo isto que nós percebemos.
que temos que trabalhar com os utentes? É tentar calçar os sapatos dele, perceber o que é que para ele a sua doença, o que é que afeta a sua vida no seu dia-a-dia e na sua participação social e tentar arranjar estratégias de forma a que consigamos promover melhorias naquilo que ele considera importante para si. Já vamos perceber isso também depois mais à frente, mas o que é que está descrito na literatura como evidência daquilo que são os ganhos, os benefícios da reabilitação respiratória? Reduz as hospitalizações, porque, claro, um doente com a sua doença controlada é um doente que não agudiza, ou pelo menos que não tem tantas agudizações como até então. Reduz os recursos inesperados com os cuidados de saúde. Um doente que tenha um bom plano de SOS, que saiba controlar a sua doença, que saiba o que fazer quando acontece algum evento de novo, é um utente que também fica capacitado para lidar com essa agudização e, portanto, não precisa recorrer aos cuidados de saúde com tanta frequência. Reduz sintomas de dispneia, desconforto dos membros inferiores, melhora a força muscular e a tolerância para o exercício, melhora a qualidade de vida, a capacidade funcional e, no fundo, aumenta a autogestão da sua doença. Nos doentes com exacerbações recentes também está descrito que reduz as readmissões hospitalares, melhora a qualidade de vida e a sua tolerância ao exercício. Deixo ainda aqui uma nota. Na última publicação da GOLD, de 2020, acrescentaram um pequeno item, como evidência A, que diz que a reabilitação respiratória reduz sintomas como a ansiedade e a depressão, que são dois fatores de isolamento e de que também esse isolamento irá promover alguma inatividade na vida daquele doente e que, portanto, isto é um ciclo vicioso e, portanto, será também algum ganho que será importante para a vida daquele utente. Assim, temos a reabilitação respiratória falando como é que ela pode ser implementada nos cuidados de saúde primários e olhando para a orientação de 14 de 2019 que saiu o ano passado sobre a reabilitação respiratória nos cuidados de saúde primários, nós vemos que ela pode ser implementada e deve ser implementada por uma equipa interdisciplinar e integrada, ou seja, não é só ter várias especialidades ou vários profissionais de saúde a trabalharem o utente, mas eles têm que estar de forma integrada a trabalhar para os mesmos objetivos, para os objetivos que foram definidos para aquela pessoa. Portanto, a equipa deverá ser constituída por um médico de medicina, pode ser um médico de medicina geral familiar, com experiência em reabilitação respiratória, ou pneumologista ou fisiatra, enfermeiros de reabilitação, fisioterapeutas, estão aí a negrito, porque será a equipa nuclear aquilo que realmente recomendam que esteja integrado, e depois também agregar técnicos de cardiopneumologia, psicólogos, nutricionistas, assistente social, terapeuta ocupacional, desde que sempre habilitados para a reabilitação respiratória, e esta equipa da comunidade deverá articular-se com um pneumologista fisiatra responsável pelos programas de reabilitação respiratória do hospital de referência. Claro que eu falo da minha realidade aqui em Barcelos, não temos programas de reabilitação respiratória hospitalar, mas sim temos pneumologista e claro que um médico responsável pelos programas de reabilitação respiratória deve estar em articulação com o especialista da área. Assim, para avaliar a seleção dos candidatos, o que é que nos diz esta orientação? Diz que a reabilitação dirige-se essencialmente às pessoas com doença respiratória, com sintomatologia associada e com repercussão na sua atividade de vida, qualidade de vida. Portanto, fala muito do doente com DPOC, é aqui o grande campo de atuação nos cuidados de saúde primários, não descurando tudo o resto, e diz-nos então, mostrando aí esta classificação da GOLD, e também vendo aqui o que é que está na evidência, diz-nos que para utentes GOLD B, C e D está recomendado a reabilitação respiratória, mas saliento que para todos eles está recomendada a atividade física, que também é um grande campo de atuação do enfermeiro de reabilitação. Temos aqui um fluxograma de decisão da DPLCA. No fundo, o que é que nos diz? Que o doente da DPLCA que deve praticar atividade física na comunidade, integrado na comunidade, portanto, isto deverá haver sempre um incentivo para ele manter a atividade física como algo que deve estar presente na sua vida no dia a dia. O doente de DPLCB
C ou D, mediante algumas condições, pode ou não integrar um programa de reabilitação respiratória nos cuidados de saúde primários. Eu depois penso que a apresentação vai estar disponível, isto também está na orientação da DGS, e no fundo um doente com mais comorbilidades e mais sintomatologia poderá precisar de uma vigilância mais apertada e, portanto, integrará um programa de reabilitação respiratória no hospital, se assim for possível. Todos os restantes poderão integrar um programa de reabilitação respiratória na comunidade, não sendo uma regra, como é que eu ia te explicar? Um doente de DPOC-D, por exemplo, se não tem acesso à reabilitação respiratória e se o único acesso é pela via dos cuidados de saúde primários, claro que nós, enfermeiros de reabilitação, temos uma bagagem de um conhecimento científico que nos pode permitir, claro, intervir neste utente e acrescentar valor na vida dele. A avaliação e seleção dos candidatos, apesar da evidência científica sobre os benefícios da reabilitação respiratória ser maior nos doentes com DPOC, todos os outros doentes, então, com doenças respiratórias crónicas, podem beneficiar da reabilitação respiratória, nomeadamente asma, broncoptasias, portanto, doentes que tenham este tipo de doenças, câncer do pulmão, doenças neuromusculares com impacto respiratório. Isto também está aí uma imagem que refere algumas regras ou algumas indicações de se poderá ser nos cuidados de saúde primários ou não. Portanto, isto aqui mudou outra vez. Vamos ver aqui. Contraindicações para os programas de reabilitação respiratória. Quando é previsível a não adesão ao programa de reabilitação respiratória por diversos fatores. Quando falamos isto, um programa, estamos a falar de algo esquematizado, algo que será prolongado no tempo, algo que implica participação em alguns itens que estão programados e que precisam da colaboração do utente e, portanto, aqui, quando nós vemos que isso não será possível, não quer dizer que não possamos fazer também reabilitação respiratória e que, de alguma forma, precisamos intervir, porque a reabilitação respiratória não é só meramente educação de técnicas, mas é tudo um conjunto de intervenções que querem promover, não é, a capacitação do utente, e nós temos muito a promover na literacia em saúde no âmbito da doença respiratória, e, portanto, aqui poderemos, não é, estamos a falar de programas e esta adesão, se não é possível ou se há algum fator que depois também está escrito na orientação, que impeça essa participação, poderá então ser um doente que seja excluído. Comorbilidades clínicas em a prática do exercício, são aí descritas, nomeadamente cardiopatia isquémica, e diabetes mellitus não controlada, etc, algumas questões que podem ter que ser primeiramente analisadas para ver se o doente pode participar ou não no programa de reabilitação, e depois algumas contraindicações relativas, nomeadamente hipertensão pulmonar grave, disfunção hepática grave, cancro com metástases, são algumas coisas que estão descritas na norma. Assim, temos alguns passos a cumprir. Portanto, estamos a ver um doente em que alguém, estamos a falar da equipa de saúde familiar, percepciona que tem uma doença respiratória e que tem repercussões na sua vida diária por essa doença. Portanto, podem fazer a referenciação para os programas de reabilitação respiratória, desde que eles estejam constituídos na sua localidade. E, portanto, a referenciação deverá ter a história clínica do utente, a espirometria, que poderá nos dar ali alguns dados sobre a doença e o estadio da doença, oximetria de pulso, ECG, raio-x tórax. A referenciação poderá ser acompanhada, então, destes itens. Na avaliação inicial ao programa, terá que se abordar novamente toda a história clínica do utente, espirometria, grau de dispneia, escalas de atividade de vida diária, escala de ansiedade e de depressão, qualidade de vida, avaliação nutricional, alguns parâmetros analíticos, a prova de 6 minutos de marcha, radiografia do tórax, eletrocardiograma, avaliação da força muscular e avaliação do equilíbrio corporal. Isto tudo são escalas que podem ser aplicadas para que nos deem alguma base na nossa tomada de decisão, para a equipa multidisciplinar. O enfermeiro, claro, que tem aqui uma série de escalas que depois poderá também traduzir para os seus registros para que depois possa comparar o início e o fim do programa e ver a evolução do utente.
A norma refere que será ideal associar, norma não, orientação, um TAC-tórax, um ecocardiograma e depois, claro, prova de esforço cardiopulmonar se treino de alta intensidade, claro que é sempre obrigatório, pelo menos antes de iniciar, e a prova de esforço de endurance, que também é muito eficaz para a avaliação do impacto do programa de reabilitação respiratória na capacidade funcional. Aqui, falando aqui de um item que estava integrado no sumário um bocadinho mais à frente, mas que depois passamos para aqui, os instrumentos de avaliação na reabilitação respiratória, não é? Vêm dar base ao nosso processo de tomada de decisão, do enfermeiro de reabilitação, que deve ser criterioso, não é? No início. A colaboração do utente é essencial para a aproximação da realidade das necessidades do utente, assim como para a avaliação dos ganhos em saúde para o mesmo. Portanto, estes instrumentos de avaliação nem sempre são fáceis de leitura, para o utente com DPLC, principalmente quando atuamos no domicílio em cuidados de saúde primários. Portanto, aqui fui buscar um bocadinho aquilo que a enfermeira Glória Couto traduziu no livro DPLC Abordagem a 360 graus, do hospital para o domicílio, e o que é que ela definiu como estratégias a adotar para tentarmos, então, introduzir estas escalas no dia-a-dia do utente. Adaptar as escalas de avaliação para facilitar a compreensão por parte da pessoa com DPLC, com recurso à gradação de cores e a faces, colocar as escalas em locais no domicílio onde será necessário aplicar a mesma, porque às vezes, se o programa for aplicado no domicílio, nós estaremos lá e poderemos vivenciar algum destes momentos e estarmos lá para ajudar o utente a avaliar. Se o programa de reabilitação for feito em gabinete, claro que muitas das vezes aquilo que vamos dizendo o doente já nem se lembra muito bem, se sentiu muita dificuldade, se não se sentiu, e portanto o ideal será que ele leve os instrumentos consigo e que os utilize no seu dia-a-dia e que depois partilhe com a equipa. E portanto, promover a necessidade da avaliação da escala pela demonstração dos benefícios da aplicação da mesma. Portanto, é essencial que o utente perceba para aquilo que a escala serve, digamos, para que depois ele também a implemente no seu dia-a-dia. Portanto, temos aqui alguns exemplos que a Glória Couto nos deixa e que, portanto, está aqui a escala de Borg adaptada com faces e com cores, está aqui também a Long Chest Activity of Daily Living, também adaptada também com escalas e cores. O que é que vemos mais? Vemos aqui algumas imagens do domicílio do utente, portanto está ali a tratar da sua higiene pessoal e portanto está lá a escala lá colocada para que ele também possa utilizá-la. E também ainda vemos aqui outros exemplos que ela dá realmente de escalas que são fornecidas ao utente para ele preencher ele próprio no seu dia-a-dia. Portanto, ela também nos coloca aqui alguns autorrelatos associados à dispneia e, portanto, quando nós temos um doente que nos refere dispneia, temos que perceber também onde é que acontece, porque é que acontece e tentar, só assim é conseguirmos chegar a esse utente e pronto, e aquilo que será essencial no seu dia-a-dia. Portanto, temos aqui, por exemplo, quando coloco lenha na lareira, sente a sua falta de ar, pronto, portanto, poderá ser uma coisa que também afete o seu dia-a-dia. E eu peço só que me digam se estão a ouvir, porque, entretanto, há uma pessoa que diz que não consegue ter áudio. Há pessoas que dizem que não estão a ouvir nem a ver. Okay, estamos a verificar o que se passa. Vamos tentar ver se conseguem ouvir, mas eu penso que a maioria está a ouvir. Sim, pronto. Então vou... Respiratória. A implementação nos cuidados de saúde primários implica que exista uma equipa e, portanto, essa equipa tem que ser constituída, tem que ter bases de atuação, tem que ter um plano de atuação, portanto, recursos humanos disponíveis e também procedimentos de atuação. Tem que ter a pessoa, não é? Portanto, digo que tem que haver utentes referenciados para o mesmo
E disto tudo haverá um encontro que será no seu plano individual de cuidados, em que estará, onde será empregue todo o empenho de todas as pessoas que estão envolvidas neste programa de reabilitação respiratória. Portanto, temos aqui várias temáticas: é o treino de exercício, a gestão da saúde doença, o apoio nutricional, o apoio psicológico, a assistência tabágica, a reeducação funcional respiratória. Portanto, são vários itens que integram um programa de reabilitação que nunca será igual de doente para doente. Isto é mesmo essencial percebermos isto, porque só quando estamos mesmo junto ao utente e percebemos as necessidades dele e ouvimos aquilo que para ele é importante, só assim é que nós chegaremos a produzir valor e acrescentar valor para a vida do mesmo, para ele e para a sua família. Porque ele não está sozinho, ele tem uma família, a família precisa de perceber também as dificuldades do utente, também precisa de perceber o que é que deve fazer por ele e o que é que pode fazer. E isto Sim, desculpa. Sim. Olha, eu não sei se reparou, algumas pessoas estão a dizer que não conseguem ouvir. Sim. E não se Outras não consegue ver, os outros preletores não veem a lista de participantes, é normal. Sim. A enfermeira, eu não sei, alguém está com o micro ligado. E Não sei se estão a aquela... Sim. Não, E eu aquilo do chat, eu estou aqui a ver, por exemplo, a enfermeira. Será que alguém pode que ela manda avisar? mensagens para todos. Eu não consigo limitar só para host. estou a perceber. Eu peço a alguém que esteja na sessão centro, eu penso que é alguém que deixou o micro ligado. Pode Pois. desligar. Acho que é não. Evento. Eu penso que é mesmo quem está na organização, a Patrícia. Está tudo desligado, é confuso. O que se passa? Pronto, eu vou continuar, espero não haver interferência, mas eu ouço pessoas a falar. Pronto, vamos ver. Acho que agora está, Ok. acho que já está desligado. Portanto, o programa de reabilitação respiratória vem de acordo com um método estruturado, que inclui a definição de objetivos personalizados, tendo em consideração então as características individuais do utente e a sua patologia com modalidades associadas. Passando aqui em frente. Um plano de cuidados, para além de se assumir como um registro e de um compromisso, não é? Porque quando nós pomos no papel alguma coisa, o doente até pode ser preenchido por ele, o utilizado aqui no ACES promove o autopreenchimento do plano individual de cuidados pelo próprio utente. Portanto, quando nós assumimos ali um objetivo, propomos uma meta, propomos as atividades que vamos fazer para o atingir, há aqui um compromisso entre a equipa, entre a pessoa e a família. E aí sim promovemos a integração de cuidados de todos os intervenientes e isto pode se tornar um instrumento de literacia em saúde, na medida em que vai também permitir alguns registros, algum acompanhamento e percebemos a evolução do doente e se for numa leitura fácil para o mesmo, portanto acho que é esse o sucesso de nós conseguirmos atingir os objetivos para que nos propusemos. Portanto, as necessidades expectativas da pessoa devem ser consideradas, assumindo então o papel central do plano de cuidados. Isto é o que tinha-vos a falar sobre a reabilitação respiratória dos cuidados de saúde primários. Claro que isto é assim uma forma muito geral. Acho que nos próximos dois webinars vão perceber de que forma é que, pelo menos na minha realidade, está implementado a reabilitação respiratória e de que forma é que o fazemos e se calhar isso vai ser mais prático e conseguem perceber melhor como conseguimos pôr o que está na orientação e na norma depois em prática no dia-a-dia. Outro item que agora vamos abordar é o que é que a Covid-19, não é, veio aqui alterar um bocadinho a nossa prática, fez-nos refletir muito, muitos circuitos que fazíamos, fez-nos foi um desafio para toda a gente, foi muita incerteza no início, as orientações não eram esclarecedoras, havia muito medo associado também aqui à prática de procedimentos geradores de aerossóis e, portanto, nós como enfermeiros de reabilitação, claro que saberíamos que estávamos aqui num risco acrescido, mas tínhamos utentes a necessitar
de nós e, portanto, no fundo, nunca paramos e tentamos sempre nos adaptar e, portanto, vamos ver o que é que as orientações, entretanto, nos disseram, o que é que foram fazendo e aqui os cuidados que nós devemos ter associados agora nesta nova realidade. Portanto, a Covid-19 foi declarada pela OMS como pandemia a 11 de março de 2020 e neste seguimento surgiram várias medidas para conter a expansão da doença. Portanto, a reabilitação respiratória era um procedimento de alto risco, em muitos locais foi totalmente cancelada, tanto a reabilitação respiratória como a reabilitação motora, e por diversas razões, não é? Não só por ser um procedimento de alto risco, mas o que é de facto é que a reabilitação não pode parar na vida dos utentes. Há coisas que até podem esperar um bocadinho, algumas situações, mas outras não. E, portanto, nós temos que dar esse acesso a esses cuidados, claro, primeiro assegurando a segurança dos profissionais e do próprio utente, porque somos risco tanto para um como para o outro, e, portanto, vamos ver o que é que a orientação 020-2020, que nomeadamente cuidados de reabilitação respiratórios domiciliares, nos diz, e o que é que depois a Associação Portuguesa de Tecnologia também emanou como algumas orientações. Portanto, a DGS disse que cada unidade de reabilitação deve seguir as medidas definidas no seu plano de contingência interno e que, portanto, os cuidados de reabilitação a assegurar seriam a avaliação das necessidades individuais, reduzir o número de contactos presenciais ao mínimo possível. Portanto, isto só é possível quando nós já estamos com algum programa implementado e conseguimos orientar o utente nesse sentido. Prestação de cuidados multidisciplinares, portanto, gerimos a dor, o desconforto, a mobilidade, o autocuidado e a funcionalidade. E avaliação médica de equipa multidisciplinar, urgente ou inadiável em situações clínicas geradoras de déficits ou incapacidades. Portanto, uma das que referiam lá seria no âmbito das patologias respiratórias, tanto na idade pediátrica como adulta, pós-operatório de cirurgia torácica ou alta em fase pós-hospitalar, com limitação funcional relevante, doenças neuromusculares com grande descondicionamento funcional, cardiovascular, respiratório, etc. Portanto, nas situações de patologia cardíaca respiratória, todos os cuidados de reabilitação presenciais a pessoas em situação estável devem ser supridos, à exceção de algumas situações consideradas prioritárias ou urgentes, com o risco de agravamento ou perda significativa da condição clínica funcional. Portanto, estamos a falar, por exemplo, de doentes com risco elevado de agudização e que tivessem que depois recorrer a um serviço de urgência hospitalar. E também os cuidados respiratórios domiciliares. Portanto, estávamos aqui num impasse entre perceber o que é que poderíamos continuar a fazer, o que é que deveríamos cancelar, e isto houve muita mediação também por parte dos profissionais e por parte também da tutela. Portanto, aqui, na fase de mitigação, em doentes com patologias respiratórias, os procedimentos geradores de aerossóis deverão ser abolidos. Portanto, era isto que a orientação nos dizia, nomeadamente técnicas manuais ou mecânicas geradoras de tosse ou produção de expectoração, uso de dispositivos respiratórios de pressão positiva, por exemplo, o COFACIS, qualquer mobilização ou terapia que resulte em tosse ou produção de expectoração. Portanto, praticamente todas as técnicas de reabilitação respiratória, podendo elas acharmos que serem seguras ou não, poderão resultar num procedimento gerador de tosse ou produção de expectoração, e teríamos aqui um procedimento que, segundo a orientação, teria que ser abolido. No entanto, caso seja imprescindível a realização de procedimentos geradores de aerossóis, estes só poderão ser efetuados em doentes Covid após ponderação do seu risco-benefício, desde que apresentem e em utentes suspeitos de Covid, desde que apresentem 2 análises negativas realizadas no espaço de 24 horas, era isso que nos dizia naquela altura, em quarto isolado com pressão negativa, com um mínimo de profissionais presentes e a utilização de EPI completo, conforme as orientações também da norma 07 de 2020. A Sociedade Portuguesa de Pneumologia, no entretanto, com o avançar do tempo, também lançou aqui algumas orientações, algumas recomendações naquilo que era a retoma da atividade. Portanto, passámos uma fase em que
alguns procedimentos tiveram que ser abolidos, tivemos que nos restringir àquilo que era essencial e necessário para manter a função do utente e depois tivemos que retomar a nossa atividade. Portanto, essa é a retoma da atividade, o que é que a Sociedade Portuguesa de Pneumologia nos indicou? Estratificação em 4 grupos de risco relativo à infecção Covid, portanto, positivos, curados, suspeitos ou rastreio prévio negativo. Consideram-se candidatos ao programa de reabilitação respiratória em circuito não Covid os doentes estratificados no grupo de rastreio prévio negativo e curados. Portanto, é fundamental estratificar os procedimentos realizados na reabilitação respiratória de acordo com o risco de serem geradores de aerossóis. Portanto, adequar a conduta e selecionar os equipamentos necessários para a proteção individual do profissional. Em unidade de reabilitação respiratória hospitalar, está indicada para a doença respiratória grave, terá que ter um teste de Covid negativo para iniciar o programa. Será centrar os circuitos e o programa deverá centrar tanto no utente como nos profissionais e nos cuidados, adaptações à organização do seu espaço físico e deverá cumprir todas as normas e orientações da DGS, nomeadamente etiqueta respiratória, distanciamento, lavagem das mãos, EPIs. Portanto, temos aqui uma montagem de circuitos totalmente nova e também, lá está, muita capacitação do utente para ele poder entrar em segurança dentro do ambiente hospitalar e sair em segurança. Na reabilitação do domicílio, refere-nos que devemos novamente analisar o risco-benefício das sessões presenciais e cumprir então todas as normas da DGS. A reabilitação ao doente com Covid-19, portanto, o profissional deverá ser muito criterioso na utilização do equipamento de proteção individual e, portanto, deverá ser um profissional também altamente treinado na colocação e remoção do equipamento e deve ser realizada preferencialmente em ambiente de pressão negativa. Portanto, era isto que a Sociedade Portuguesa de Pneumologia nos dizia. E, para não me alongar muito aqui, mas que depois podem consultar até o próprio documento, deixo ali também o link aqui neste slide, está aí a estratificação do risco, o tipo de procedimentos que está associado e o EPI que tem que ser utilizado. Portanto, por aqui um exemplo, o risco conhecido será utentes que utilizem ventilação não invasiva, oxigênio de alto fluxo, técnicos de drenagem de secreções, tanto manuais como assistidas, treino de exercício. O profissional deverá usar uma máscara FFP2, uma touca, óculos de viseira, bata impermeável e proteção de calçado. Portanto, está aqui disponível, que depois vocês também podem consultar. Foram vários documentos que eles lançaram que são de fácil leitura e muito importantes para nós também podermos adaptar a nossa prática e também para os utentes. Eu costumo dizer aos familiares, um daqueles utentes que são mais idosos que não podem aceder, para consultarem, porque também acho que é benéfico para eles. A reter de todas estas recomendações, deixo-vos aqui alguns itens, porque o documento é extenso e, portanto, está aqui algumas coisas importantes. É importante perceber que o SARS-CoV-2 permanece viável em aerossóis por 3 horas em ambiente controlado do laboratório, portanto, um doente que utiliza um DNI, nós deveremos ter atenção, porque, por exemplo, se ele utiliza no quarto e nós vamos fazer uma sessão de reabilitação logo no início da manhã, provavelmente o quarto não é o melhor local para nós executarmos aquela sessão por este risco, está bem, de 3 horas de ainda permanecer viável o vírus. Devem ser criados circuitos tanto para profissionais como para os utentes, de modo a assegurar as regras da DGS. Sempre que possível, o profissional de saúde deve manter o distanciamento do doente de 2 metros e no treino de exercício é recomendado 3 metros, quando é possível, como é lógico. Há doentes que precisam da nossa ajuda e claro, precisam do contacto físico e aí nós teremos que assegurar outro tipo de equipamento conforme o que as normas dizem. O profissional de saúde deve ser rigoroso na utilização de equipamento, mediante a norma. A ventilação não invasiva deve ser evitada como complemento para o treino de exercício. Deve ser evitada a técnica de tosse manual assistida, optar antes por técnicas como de ensino técnicos como o ciclo ativo da respiração ou drenagem autogénica, que não exigem contacto com o doente, entre o doente e o profissional. Deverá ser dada preferência ao ensino das técnicas de tosse manual ou mecânica com por exemplo, com o no domicílio do utente,
e não em ambiente hospitalar. Não deve ser realizada nebulização prévia à reabilitação respiratória. Se o doente necessitar de medicação com broncodilatador, deve utilizar um inalador com recurso à câmara expansora. Logo que o doente adquire autonomia nas técnicas de drenagem de secreções, deve ser dada alta aos tratamentos presenciais, devendo dar continuidade ou mesmo por contacto à distância. Portanto, aquilo que já tinha referido. Assim, a ponderação do risco-benefício do tratamento presencial deve estar sempre subjacente. Mesmo nos tratamentos que se justifiquem presenciais, deve privilegiar-se a aprendizagem do doente, fomentando o seu tratamento autónomo com vista à realização pelo próprio no domicílio. Manter a orientação à distância para feedback, motivação e correção, portanto, será aqui o contacto telefónico, por exemplo, ou videochamada, ou até recorrer a programas educacionais através de vídeos. E, portanto, o domicílio será sempre o local predileto para a intervenção da reabilitação respiratória. Aqui deixo-vos ainda aqui algumas digamos que notas sobre todas as normas que fomos lendo sobre a atuação e a prestação de cuidados no âmbito da pandemia Covid-19 e, portanto, o que é que vos posso deixar, nomeadamente à gestão da prestação de cuidados no domicílio. Deve ser definido e reavaliado um plano individual de intervenção de acordo com as necessidades do utente, do cuidador e da família, não é? Adequando a intervenção presencial domiciliária e a intervenção não presencial. Portanto, isto deve ser mesmo um ponto assente e só quando se estabelece aqui alguma relação de confiança também se consegue definir aqui um plano individual de intervenção. Deve ser disponibilizado material de leitura, não é? Isto no âmbito de quando nós intervimos no domicílio, sobre medidas preventivas de contaminação por Covid, tanto aos utentes como à família, baseado nas normas e orientações emitidas pela DGS. Disponibilizar material de leitura para apoio e reforço das medidas de prevenção da contaminação no domicílio, assim como medidas a adotar quando visitas de pessoas externas ou do núcleo familiar ao utente. Isto é importante porque nós, quando estamos a trabalhar em ambiente hospitalar, o nosso ambiente, digamos que é maioritariamente, digamos, controlado. Temos um circuito definido, tanto para os utentes como para os profissionais, todas as situações estão equacionadas e, portanto, será um ambiente que promove a segurança do profissional. Quando nós atuamos no domicílio, nós temos que perceber que nós somos externos àquela casa, não é? Portanto, nós teremos que capacitar aquela família para que a nossa intervenção seja prestada com a maior segurança possível, tanto para o utente, como para os profissionais, como para os outros utentes que depois a equipa também segue, porque isto, claro, é sempre um risco para todos. E nós temos que, primeiramente, capacitar a família para perceberem os circuitos também em casa, mediante também o risco que aquela pessoa dependente ou aquela pessoa com patologia crónica que se encontra no domicílio apresente. Portanto, é essa a nossa intervenção, é que nos vai dar segurança para a nossa atuação no domicílio. E, portanto, quando falamos aqui também das medidas das visitas às pessoas que são externas ao núcleo familiar, isto também é importante tanto para a segurança do utente como para a nossa. E, portanto, uma das medidas que nós devemos implementar e também fornecer apoio nesse sentido. Reforçar a atividade domiciliária de acordo com as necessidades identificadas, tendo em conta os grupos de risco e comorbilidades associadas. Portanto, a prevenção deve estar sempre também equacionada. Definir circuitos de realização de visitas domiciliárias. Portanto, uma equipa que faz várias visitas domiciliárias deve tentar iniciar por os doentes com menor risco e depois passar para os de maior risco, pronto, entre outras questões que depois cada equipa poderá avaliar. Utilizar equipamento de proteção individual de acordo com o tipo de necessidades ou com a condição risco de infecção Covid-19 que o utente apresenta e tendo em conta a norma da DGS, nomeadamente a 007/2020. Efetuar sempre, se possível, um contacto telefónico imediatamente antes da visita domiciliária para a monitorização de sinais e sintomas de Covid-19, tanto ao utente como à família, assim que para solicitar que coloquem máscara cirúrgica antes da entrada do profissional. Isto porque, claro, podemos ter um utente que tenha desenvolvido algum sintoma e aí o profissional deverá encaminhar o utente para uma assistência
médica, se for o caso, e aí evitar o domicílio ou, pronto, adequar a sua intervenção mediante a situação. O material deverá ser todo preparado para a intervenção programada, portanto, no contacto telefónico prévio à visita, o profissional também poderá avaliar que material é que poderá necessitar para a mesma, acautelando idas necessárias ao carro. Mesmo que a família nos tenha dito que o utente não apresenta sintomas, deverá ser monitorizado os sinais de sintomas quando chegamos ao domicílio. Portanto, é uma segurança para nós também, a avaliação ser feita por nós. Nos casos suspeitos confirmados, a prestação de cuidados deverá ser prestada pelos membros profissionais em períodos de tempo alternados, portanto, manter equipas espelho se for possível. A atividade presencial deverá ser reduzida ao mínimo indispensável, de acordo com a situação clínica do utente. Assegurar a limpeza e desinfecção do carro utilizado nas visitas domiciliárias, seguindo também as orientações da DGS para evitar contaminação. Ainda, e para terminar, falo-vos um bocadinho sobre a ventilação não invasiva e oxigenoterapia no doente com insuficiência respiratória, no caso de ser um caso confirmado ou suspeito no domicílio. Portanto, no caso de um doente sobre os cuidados respiratórios, que seja com um caso suspeito ou confirmado, recomenda-se que sejam mantidas as medidas de isolamento descritas pela DGS. Portanto, estamos a falar de utentes que estão que o seu quadro clínico permita que ele se recupere em casa. Portanto, a higienização do seu equipamento, não é, do VNI, oxigenoterapia, deve ser feita preferencialmente pelo próprio. O cuidador familiar deve manter uma distância mínima de 2 metros, se não estiver devidamente protegido, enquanto o doente se encontra sobre oxigenoterapia, ventiloterapia. Os doentes sob oxigenoterapia de longa duração, se necessitarem de se deslocar aos cuidados de saúde, devem permanecer com a máscara cirúrgica por cima dos óculos nasais. Usar os óculos nasais novos sempre que sair de casa e, ao regressarem ao domicílio, passar líquido desinfetante nos mesmos, na tubuladora e no equipamento. Quanto à VNI, a interface só deve ser removida após o equipamento ser desligado. No caso de utilização de equipamento de tosse mecânica assistida e se o doente não tiver autonomia para a sua utilização, deve ser feito por família cuidador devidamente protegido. Está aí, lá está, o cuidador também tem que ser capacitado nestas medidas. O equipamento deve estar a funcionar em modo automático e o familiar cuidador deve assegurar a máscara do capacete por trás do doente, reduzindo as fugas. A terapia deverá ser iniciada e terminada sempre com a interface facial bem colocada na face do utente e com a máxima selagem para evitar fugas. E colocar 2 filtros antibacterianos, um à saída do dispositivo e outro na interface facial. Portanto, está aqui a lista de todas as normas e orientações que foram utilizadas para vos descrever aquilo que considerei importante no âmbito da Covid e da reabilitação respiratória. E ainda deixo aqui o nosso grande desafio, que será o desafio para a literacia em saúde e a Covid-19. Porque, para além do conhecimento, a motivação e as competências das pessoas para aceder, compreender, avaliar e aplicar a informação de saúde, é importante criar contextos de oportunidade e ativar as pessoas para comportamentos de prevenção, de proteção e de promoção da saúde. Portanto, aqui mais uma vez é muito importante que o utente perceba todo o contexto da nossa intervenção, perceba a finalidade da mesma e que seja conversado com ele todas estas expectativas que ele vai gerindo com o programa e para que nós realmente estejamos a provocar a dita mudança comportamental. Portanto, considerações finais sobre a reabilitação respiratória nos cuidados de saúde primários. Tenho-vos a dizer que o enfermeiro de reabilitação tem uma posição privilegiada de proximidade em contexto comunitário e que lá está, que permite esta implementação de estratégias que de outra forma poderia ser apenas uma lista de alguns procedimentos que nós vamos sabendo como sendo eficazes para o doente, mas que de facto não estamos a ver como é que ele aplica ou se realmente faz sentido para ele, e no contexto domiciliar nós conseguimos ver isso.
e, portanto, queremos capacitar a pessoa e a família para a resolução de problemas e comportamentos ao voltar e queremos promover o alcance de resultados favoráveis à sua qualidade de vida e idealmente expectadas pelo próprio. Portanto, as próximas temáticas, vamos perceber como é que o enfermeiro de reabilitação pode abordar o utente com patologia respiratória em contexto de cuidados de saúde primários e, portanto, falaremos da reeducação funcional respiratória, do treino de exercício, da gestão da saúde doença, portanto, será aqui as próximas temáticas, deixando já aqui a enfermeira Maria do Carmo de seguida, já com a auscultação pulmonar e a interpretação do raio-x tórax, que também são duas componentes importantes para que nós possamos avaliar bem o utente que nós temos connosco. Espero que não tenha sido muito maçuda, peço desculpa por toda esta espera. Portanto, vou passar a palavra à enfermeira Maria do Carmo. Ok, vou só partilhar a minha apresentação. Dizer que todas as dificuldades são uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de nos superarmos a todos e, sem dúvida, que todos os movimentos de reabilitação temos um trabalho que se fazer nesta área da reabilitação respiratória e da partilha de espírito crítico e construtivo que todos juntos podemos levar em frente esta nossa missão na área da reabilitação respiratória. Então, eu venho aqui falar um bocadinho sobre a auscultação pulmonar e radiografia do tórax, sem dúvida que são dois instrumentos muito importantes para nós em termos da avaliação da pessoa respiratória, seja no contexto agudo, seja no contexto crónico. Avaliar o doente, a avaliação inicial começa pela inspeção, percussão, palpação, mas onde a auscultação pulmonar também se integra neste acompanhamento, para nós, essa medicação é essencial. E também a complementaridade, a interpretação da radiografia do tórax. Claro que o propósito aqui é fazer uma revisão do que é a auscultação pulmonar, o que são os requisitos básicos e também a interpretação da radiografia do tórax. Não é introduzir temas novos. Todos nós, enfermeiras, devemos estar familiarizados com os respiratórios normais para que possamos rapidamente detectar qualquer alteração. Ou seja, temos que ter um bom conhecimento teórico relativamente o que é um som respiratório dito normal, para depois conseguirmos identificar na avaliação do nosso cliente, quer seja no contexto agudo, quer seja no contexto crónico, uma alteração desse som dito respiratório normal. Igualmente, a interpretação da radiografia do tórax, ou seja, chega a um clínico, vai estar muito dependente da nossa correta interpretação das imagens. E vai exigir de nós também uma certa atenção no olhar. Muitas vezes nós não tivemos que procurar aquilo que vamos à procura. Então, eu vou começar. Boa tarde a todos, mais uma vez. Pedimos imensas desculpas por este percalço que nós tivemos hoje com este webinar, mas é das dificuldades que nós fazemos a nossa fortaleza e, portanto, como eu estava a dizer, eu vou fazer uma breve revisão sobre as áreas que são essenciais para nós na reabilitação. Os instrumentos, que é a auscultação pulmonar e a radiografia do tórax. Sem dúvida que todos nós, enfermeiros de reabilitação, devemos estar familiarizados com os sons respiratórios normais, para que possamos rapidamente, na avaliação que nós fazemos inicial ao nosso cliente, antes do nosso treinamento do plano de reabilitação respiratória, sermos capazes de detectar alguma alteração na situação. Por outro lado, também sem dúvida que a radiografia do tórax é para nós um instrumento de mais-valia, deve complementar mais-valia pelo seu clínico, que nos transmite em termos de interpretação radiológica, que não é por si só um diagnóstico, mas que vai complementar a auscultação pulmonar e ter a avaliação inicial do nosso cliente. E permite assim um plano estruturado, com técnicas respiratórias específicas, direcionadas, personalizadas ao contexto clínico, quer seja do doente respiratório agudo, quer seja do doente respiratório crónico. Na verdade, portanto, vai-nos dar os protocolos da nossa intervenção como instrumentos de reabilitação. Tal como nos diz, portanto, de orientador de boas práticas da reabilitação respiratória, a auscultação é um método diagnóstico fundamental na avaliação respiratória, como já mencionei, e de facto vai-nos permitir detectar as tais alterações individual e integral depois no contexto do nosso plano de reabilitação respiratória.
Ou seja, vai-nos permitir tomar decisões nas escolhas mais adequadas das técnicas respiratórias específicas à situação clínica do nosso paciente, seja em contexto hospitalar, seja em contexto domiciliar, portanto, vamos adequar melhor as técnicas a utilizar para depois obtermos os nossos resultados relativamente à nossa intervenção. Fazemos os ajustes necessários sempre que necessário. Antes de mais, estava só a fazer aqui uma pequena nota. É muito importante também nós podemos utilizar corretamente o estetoscópio. E só recordando aqui, o estetoscópio é o nosso instrumento fundamental para a auscultação pulmonar, é constituído pelas válvulas auriculares, pelo ar cristálico, pelo condutor que nos vai permitir, portanto, a fazer a percepção, a transmissão dos sons da parede torácica até chegar a nós, portanto, o som ao som. E tem duas componentes essenciais. Tem a campanula, portanto, que nos vai permitir a auscultação de sons mais graves, neste caso, os sons cardíacos, e depois temos o diafragma, que nos vai permitir a auscultação dos sons mais agudos. Ou seja, eu estava a dizer, portanto, a auscultação pulmonar, um dos instrumentos essenciais para nós podemos fazer a auscultação pulmonar é o estetoscópio. Mas importa saber usar corretamente. Ou seja, a utilização do estetoscópio também corretamente vai também ser um fator de boa avaliação da ausculta pulmonar. Como eu estava a dizer que nós sabemos que o estetoscópio é constituído pelos sons auriculares, pelo ar cristálico e por duas componentes que são essenciais, que é o diafragma e a campanula. O diafragma vai-nos permitir a auscultação dos sons mais agudos, ou seja, vai-nos permitir a auscultação pulmonar, e a campanula vai-nos permitir a auscultação dos sons mais graves cardíacos. É importante nós sabemos utilizar corretamente, porque muitas vezes a nossa prática, a não correta utilização dos sons tem a ver com a forma que nós utilizamos o nosso estetoscópio, principalmente o posicionamento dos auriculares auriculares. Mas também é importante que, para além de nós conhecermos toda a nomenclatura dos sons respiratórios, o que é um pulmão, o que é um rosto, o que é um civil, é também sabermos fazer auscultação de uma forma metodológica, ou seja, sistemática. E esta sistematização vai passar por conhecimentos em termos de referências anatómicas, em termos das linhas que nós vamos ter em consideração quando estamos a avaliar, em termos das componentes anatómicas do pulmão, o que é que nós vamos ouvir, como é que vamos fazer a ausculta pulmonar, o que é que nós vamos pedir ao doente no momento da ausculta pulmonar. Ou seja, fazermos uma sistematização da nossa auscultação pulmonar para exigir também de nós conhecimentos de anatomia pulmonar. É claro que eu não posso fazer a minha auscultação se eu for presente a anatomia do pulmão, porque não consigo, na minha mente, fazer corretamente uma auscultação sem não saber onde é que eu estou efetivamente a auscultar. Mesmo que sejam linhas imaginárias, nós temos que saber o que é que eu estou a auscultar e ter a anatomia do pulmão para depois nós podemos considerar e depois transmitir a auscultação e atuarmos. Por outro lado, também temos que saber conhecer e caracterizar os diferentes tipos de sons respiratórios e precisamos também integrar os vários padrões patológicos pulmonares. Saber que civis podem corresponder a uma raspagem, saber que a presença de fervores pode corresponder a uma patologia como seja a pneumonia. Portanto, por exemplo, no ambiente hiperacentuado, a diminuição do murmúrio é uma característica, portanto, temos que integrar as características dos sons auscultatórios e as patologias respiratórias. E exige de nós também que se relacionem. Então, se fizer patologia, como é que as patologias respiratórias, quer no contexto agudo, quer no contexto crónico, se caracterizam. Então, integrarmos todo este conhecimento. É importante também termos presente que, para além da utilização correta do estetoscópio, há fatores que podem interferir na nossa ausculta pulmonar. Por exemplo, o dentadento, sabemos que o tecido adiposo não é um bom condutor dos sons respiratórios. Mas no dentadento é provável que na nossa auscultação tenhamos diminuição do número vesicular, portanto, haja uma hipoventilação. Igualmente, no dente musculado, também vamos encontrar muitas vezes uma diminuição do número vesicular.
Mas também temos que apresentar que trabalha não só o contexto familiar, mas também a nível hospitalar, nos serviços de saúde, portanto, investidores, é um ambiente que muitas vezes temos alterações psicológicas e também por alterações cognitivas, auditivas, não consegue colaborar tão bem connosco nessa situação para fazer a experiência perfeita. E pode ser como correta à expectação familiar. Muitas vezes os pacientes mais idosos não conseguem mesmo fazer uma experiência perfeita. Também não esquecer que há outros fatores externos que podem ser com a expectação familiar, como a falta de roupa, o cabelo, o predisposto, portanto, se não se a explotação familiar, quer seja em contexto hospitalar, quer seja em contexto venezuelano, seja feita em ambiente religioso, porque senão podemos criar falsos a nível da explotação. O posicionamento de doença é muito importante, quem trabalha diretamente com doentes respiratórios, que é a mediatórica, eu tenho muita experiência também no nível hospitalar. Dou um exemplo prático de quando estamos a explicar um doente de educação rural posicionado no espírito da social, a explotação é completamente diferente, subir ao mesmo ambiente para sentar e fazer a explotação sentado, então vamos ter uma alteração totalmente diferente da explotação. Isto é perfeitamente interessante. E vou posicionamento do doente para fazer uma correta explotação familiar. É verdade que nem sempre é possível, porque há doentes por dificuldades inerentes à sua situação clínica, estão a precisar de doenças crónicas intensivas, ou doentes que tenham outras patologias, nessa situação em que não permite fazer alguns procedimentos para fazer sentar na beira da leite, vai existir com a sua situação. Mas procuramos sempre minimizar, e tentar dentro do possível, minimizar essa interferência, criar as melhores condições para garantir essa situação. Também, sem dúvida, a própria condição clínica do doente. Temos programas mais dedicadas, como a patologia condicionante, também requerir mais intensivas, e na nossa explicação pulmonar, identificada. São fatores que nós devemos ter em consideração a explicação pulmonar ao existir no livro. Também é importante para nós, que depois nós vamos ter também estas expectativas mecânicas, devemos ter a explicação pulmonar, sem dúvida, porque o diafragma será sempre mais consistente, recordando que às vezes nós esquecemos disso. O diafragma, portanto, essa exceção será a nível do sexto costela anterior, a oitava costela a nível da linha vascular e da última costela. Porque aconteceu na minha prática profissional, quando eu acompanhava a universidade essencial, eu via muitas vezes que estavam a explicar um estudo estranho. Já estavam fora da continuidade, já estavam a agradecer os intestinais. Então, temos que ter muito presente a nossa anatomia, as referências, para efetivamente fazermos uma explicação feita e correta. E depois, a explicação pulmonar também tem que ser presentes. Na face anterior será até o sexto estágio da questão, na face posterior será até o 10º estágio da questão. Temos sempre que ver na nossa imaginar o posicionamento do diafragma. Na posição na face anterior, portanto, idealmente, o dente está sentado, com os pés apoiados, para fazer uma ligeira projeção e extensão do dente para trás, portanto, para ter uma maior amplitude de uma melhor explotação da face anterior. Na face posterior, vamos tirar o dente sempre que é possível, ou também está sentado, inclinar ligeiramente o tronco à frente, ou cruzar os braços, os braços sobre os joelhos, o que for mais confortável ao dente. E claro que vamos ter também uma maior estimulação a nível da face posterior. Como é que nós nos posicionamos quando nós ficamos na face posterior? Portanto, devemos nos posicionar do lado direito do dente, sobre na face posterior, devemos nos posicionar do lado esquerdo do dente. Ficando aqui, e isto é muito importante, para não nos esquecermos dos pontos de referência das linhas anatómicas, recordar que abaixo deste espaço de questão, já estamos no campeonato, já estamos completamente fora do campeonato, já temos ouvido sua respiração, portanto, é importante
auscultação, preferencialmente, o ideal é a auscultação a nível do tórax exterior, dado que há menos estruturas ósseas, e, claro, menos minúsculos e permite uma menor dispersão dos sons comparativamente à face anterior. Relativamente à auscultação e à sistematização do nosso raciocínio clínico, importa para nós definir as linhas imaginárias, ou seja, dos campos pulmonares, e vamos dividir os mesmos em três unidades. O andar superior, médio e inferior. Isto vai nos ajudar posteriormente a fazer a melhor localizar onde é que são havidas os respiratórios e as suas alterações e, posteriormente, portanto, efetuar os nossos registros neste âmbito da exploração pulmonar. A tecnologia que é realizada depois na configuração dos nossos registros, enquanto a localização, deve ser tórax, centro pulmonar e base pulmonar. Não tem qualquer relação com os lobos anatómicos, mas sim será esta a tecnologia correta a utilizar depois na descrição da nossa exploração, no tórax, centro pulmonar e base pulmonar. Então, vamos melhor assim. Sem dúvida que nós... Está melhor um bocadinho, está melhor. Eu estou mesmo em cima do computador. Assim melhor para o que estava. Sim. Pronto, relativamente a que eu gosto sempre de falar sobre isto, eu sei que nós, enquanto enfermeiros de educação, temos este muito presente no nosso dia a dia, nas nossas sessões de educação respiratória, este cuidado de utilizar sempre equipamentos de proteção, principalmente a máscara, sempre fazemos uma auscultação, fazemos sempre a máscara. Antes do Covid era a máscara cirúrgica, agora são os que adequarem esta nova realidade e utilizar equipamento de proteção de acordo, portanto, com as normas do IGF, neste caso, já normas da IGF 2020. Portanto, adequar o equipamento de proteção em função desta nova realidade. São boas práticas que nós já temos, todos nós aqui na educação, mas agora reforçar estas práticas, estamos a falar de respiratórios, publicações e, portanto, utilizamos técnicas que nos possam nossa profissão e também a profissão do mundo. Sem dúvida, outro aspecto muito importante que nós também já temos estudado e reforçar é a divulgação dos estetoscópios. Isso já é essencial agora, mais do que nunca. Como é que deve ser feita esta sistematização da exploração pulmonar? Portanto, ela deve ser feita de forma sistematizada, exatamente, e podendo de forma simétrica e comparativamente toda a face interior, exterior e lateral do tórax, recordando aqui aquele espaço intercostal anterior, até o vencimento exterior e os laterais do tórax que estão intercostalmente. Portanto, e é feito sempre de cima para baixo e de centro para cima. Damos também audiência para, portanto, a exploração é feita durante todo o ciclo espiritual. Damos sempre audiência do espírito puramente, sem forçar. O que acontece é que o cliente quer colaborar connosco e acaba por forçar o ciclo espiritual. Portanto, não é forçar o ciclo espiritual, é esperar normalmente, mas fazemos explorações mais profundas e com aquela boca, portanto, a boca aberta. Eu vou tentar que nós, para não ter subido fácil, não vai pensar provavelmente. Eu tinha aqui 2 vídeos para partilhar a forma correta de fazer a auscultação na face interior e na face exterior. Mas provavelmente não vou conseguir ativar. Posso depois fazer seguir um link para os participantes. Deixa visualizar em casa. Certo? Sim, será melhor depois partilhar o link na apresentação. O que é que nós devemos, então, preocupar durante a auscultação pulmonar? O que é que nós vamos depois descrever? Então, descobrimos os movimentos respiratórios, a fisioterapia, a amplitude do fluxo respiratório. É importante nós identificarmos e caracterizarmos os sons respiratórios, os ditos normais, se são simétricos, eventualmente, estão presentes, diminuídos, ausentes. O ciclo respiratório em que os mesmos ocorrem, na fase respiratória, na fase respiratória, se há alterações dos sons respiratórios, que tipo de alterações, que tipo de fluido respiratório nós estamos a identificar e onde está localizado, e mesmo assim, para depois intervir em função
nossa escuta pulmonar. E relativamente à definição e à nomenclatura dos sons respiratórios normais não é consensual. Não é consensual na literatura, não é consensual a terminologia nos dados profissionais. Há algumas divergências da terminologia utilizada por alguns de explicação e por outros grupos profissionais, nomeadamente os terapeutas, mas também médicos, também, dependendo da escola onde fizeram a sua formação, também utilizam diferentes terminologias. Uma das características aqui, portanto, nomeada ciência da educação, e que temos o privilégio de ter um guia orientador publicado na Ordem dos Enfermeiros relativamente à organização respiratória. Achei por bem, portanto, colocar aqui o quadro que consta desse dia e assim como todos nós, enfermeiros de reabilitação, utilizamos a nossa linguagem relativamente a esta tecnologia dos sons respiratórios normais e dos sons dos ruídos adventícios. Aqui passamos todos a falar a mesma linguagem. Então, não vamos estar aqui a escrever no extensivo. Podem consultá-los com o orientador. Estão muito bem caracterizados, relativamente não será esta característica e onde é que são mais frequentes em determinadas patologias. Quanto aos estudos respiratórios ditos, o que nós vamos então caracterizar? Quando estamos a fazer a descrição, quer em termos de registro, quer em envolvimento da sua identificação. Primeiro que temos que nos questionar que tipo de estudo estamos. É um estudo respiratório normal, é um estudo adventício, se é um estudo adventício, que tipo de estudo adventício? É um pouco, é um civil, são fervores, são precipitações, onde é que eles são ouvidos? Ou seja, onde é que é a sua utilização? No terceiro, superior, inferior, no tórax, na direita, esquerda, portanto, como é que são ouvidas? Na inspiração, ou seja, em que fase do ciclo eu estou a ouvir os sons respiratórios? Na inspiração, nos tempos, por exemplo, as segundas, de pólen são muito mais orientadas ao respiratório. Portanto, temos que usar a fase do ciclo respiratório, onde é mais ouvida. Então, nós depois também fazemos uma avaliação antes e após a nossa intervenção. Essa necessidade do som evoluído, por exemplo, o número muscular está presente, eventualmente, a tensão pulmonar, está diminuído na baixa pulmonar direita e esquerda, abolido globalmente, não consegue ver que não está seguida, não pode ser de um lado, pode acontecer aqui na fora. Para precisar a intensidade do som e o peso, em termos suaves, para utilizar o visual normal, rude, como acontece, por exemplo, no caso muscular nas pneus, na fase inflamatória. Isto tudo nós temos que caracterizar para depois percebermos na avaliação inicial e na avaliação final o que é que melhorou e o que nós podemos depois ajustar na sessão seguinte. E a utilidade são os nossos primeiros passos. Deixa-me um exemplo prático. Provavelmente, para nós no jogo dos sons, por exemplo, no muscular é um som pessoal, que é uniforme, portanto, ouvível em todo o seu pulmonar, muito periférico, é um som periférico, e é muito mais ouvível na fase inspiratória, que é mais lenta, e só chega no início da fase expiratória. Podemos encontrar alterações neste som respiratório normal. Pode estar diminuído, pode ser globalmente, ou localizado ao tórax. Pode estar completamente diminuído, por exemplo, no caso de um doente com um colapso alveolar, uma simplesmente toalha, pode estar totalmente abolido, ou pode estar ruim. Portanto, é isto que nós temos que caracterizar no nível da explicação pulmonar. Traduzir nos nossos registros, efetivamente, aquilo que nós estamos a detectar nos nossos registros. A radiografia do tórax também cirurgia dos registros. Outro aspecto que é muito importante é nós percebermos em que incidência a radiografia do tórax foi realizada. Isto porque
nós temos dois tipos de incidências. Aquela que é a básica e a preconizada é a incidência ETA, ou seja, anterior-posterior, mas também sabemos que em determinadas situações clínicas, como seja em hospitais intensivos, como seja em situações em que o doente, por razões clínicas, não pode fazer bem, como repousão de saúde ou uma intervenção cirúrgica, muitas vezes é realizado a radiografia de portanto, o leito em AT. Qual é a diferença entre uma e outra? Portanto, a incidência da radiografia de tórax em PA é aquela, portanto, que nos dá uma imagem real da incidência cardíaca, uma imagem que nos dá realmente de todas as estruturas, aparentes, localitudes, e comparativamente a incidência da radiografia em AP, não. Ou seja, damos um aumento, uma amplificação, um aumento de todas as estruturas, inclusive tanto da silhueta cardíaca. Portanto, por isso é que não é de todo recomendado que se faça a avaliação da silhueta cardíaca quando temos uma incidência de radiografia de tórax em AP. Porque não é verdadeira. Portanto, não é uma descrição verdadeira da silhueta cardíaca. Portanto, este aspecto é importante nós termos presente. Dá mesmo uma ampliação das estruturas. Como é que nós vamos saber quais são os critérios ou as linhas de referência para sabermos se efetivamente aquela radiografia foi feita em PA ou em AC? Ora bem, vamos ter como critérios para avaliar e sabermos que aquela radiografia de tórax foi feita numa incidência PA ou AP através dos bordes da homoplata. Ou seja, para saber que aquela radiografia de tórax foi feita em PA, os bordes dos homoplatas têm que estar para fora dos campos pulmonares. Se estiverem para dentro dos campos pulmonares, temos uma incidência em AP. Portanto, ou seja, foi feita dorsal. Portanto, tem que ser para fora do campo pulmonar. Portanto, as homoplatas têm que estar para fora. Este é o nosso critério de avaliação. Antes de interpretarmos a radiografia do tórax, temos que perceber o tipo de incidência a mesma foi realizada. O ideal é que os técnicos, quando executam a radiografia do tórax, para facilitar, que façam a identificação e a tipologia de incidência que foi feita. Mas, na verdade, eu trabalhei muitos anos em contexto hospitalar e tive a oportunidade de interpretar muitas radiografias. A maior parte das vezes dos técnicos de radiologia não têm esse cuidado. Então, temos que ser nós a termos este olhar clínico e perceber que tipo de incidência a mesma realizar. Passando agora aos critérios de qualidade. Portanto, é essencial nós termos presente quais são os critérios de qualidade de uma radiografia do tórax. E são eles muito conhecidos pelo acrónimo RIP, portanto, a rotação, inspiração, inclusão de todas as estruturas e a penetração da mesma. São essenciais nós cumprirmos estes requisitos básicos em termos de critérios de qualidade antes de fazermos a interpretação da radiografia. Porquê? O que é que nós vamos questionar quando estamos a olhar este olhar clínico sobre a radiografia do tórax? Vamos questionar. Aquela radiografia do tórax está avançada? Está bem inspirada? Tem todas as estruturas incluídas, ou seja, diafragma, traqueia, campos pulmonares, está bem penetrada? Portanto, é isto que nós vamos questionar antes de fazer a interpretação da radiografia do tórax. Se algum destes critérios, desde já faço aqui uma nota que em cuidados intensivos, muitos destes critérios não estão presentes. As condições em que a radiografia do tórax e quem trabalha, toda aquela logística presente em cuidados intensivos é difícil, na maioria dos radiografias não cumprem os critérios de qualidade, o que muitas vezes dificulta também uma correta interpretação da mesma. Às vezes, os próprios médicos intensivistas acabam por ter que repetir a radiografia do tórax porque não têm critérios de qualidade para a interpretação. Ou estão muito penetradas, ou estão pouco penetradas, ou estão totalmente rodadas. Portanto, é importante estes critérios serem cumpridos para também nos facilitar a nossa interpretação.
Quando é que nós sabemos que uma radiografia do tórax está bem centrada? Quais são os critérios para nós avaliarmos que aquela radiografia está centrada? Ora bem, o que é que nós temos que olhar aqui? Portanto, os apófios espinhosos têm que estar equidistantes, portanto, às extremidades internas das clavículas, na linha média. Portanto, têm que estar equidistantes, portanto, às extremidades internas das clavículas, na linha média. Como se vê aqui. Não está aqui centrado porquê? Porque os apófios espinhosos não estão equidistantes à linha média. Portanto, aqui, neste caso, esta radiografia está rodada, está ligeiramente rodada para o lado direito. Né? Portanto, há que desvio aqui a frente. Portanto, aqui não está do todo centrado. O que é que isto vai refletir depois na nossa prática de interpretação? Eu não vou conseguir interpretar corretamente aqui quando terminar à esquerda, porque, de facto, está rodada esta radiografia do tórax. Portanto, muitas vezes também a interpretação da mesma pode nos dar uma falsa imagem de uma imagem de condensação, de uma hipotransparência, que na verdade não corresponde à realidade. Portanto, é importante nós percebermos se aquela radiografia do tórax está bem centrada, para depois podermos, portanto, fazer uma correta interpretação da mesma. Outro aspecto muito importante é saber se aquela radiografia está bem inspirada, ou seja, se foi feita na inspiratória máxima, para que tenhamos toda a visualização do campo celular. Mas para isso, eu também tenho que saber. Sim? Mas para isso, eu tenho que também preparar aqui alguns aspectos anatómicos essenciais para a possibilidade de aquela radiografia não bem inspirada. Se bem se recorda, os atos superiores, os atos posteriores. Ora, os atos posteriores, portanto, são os que estão aqui, eles são mais raros e consistentes, não se verificam na radiografia do tórax. Estão não sim? Estão a conseguir ouvir bem? Pode continuar, primeira Carmo. Estamos a ouvi-la bem. Portanto, como eu estava a dizer, é importante nós conseguirmos identificar na radiografia do tórax os arcos costais anteriores e posteriores. Também são eles que nos vão permitir depois nós identificarmos se aquela radiografia do tórax está bem ou mal inspirada. Ora, recordando que a anatomia, temos aqui então os arcos posteriores, que são aqueles que são mais visíveis, ou seja, na radiografia, são aqueles que são mais radiopáticos, são mais, para nós, são aqueles que nos permitem fazer melhor a contagem quando estamos a avaliar se de facto aquela radiografia do tórax está bem inspirada ou não. E eles têm uma direção mais horizontal, portanto, são estes aqui. Em contrapartida, os arcos anteriores, portanto, são estes que têm uma projeção como em direção oblíqua, em direção, portanto, para baixo, e são menos radiopáticos, são mais difíceis, menos visíveis na radiografia do tórax, quando estamos a fazer a interpretação. É isto. Como é que eu sei então que uma radiografia do tórax está bem inspirada? Eu tenho que contar pelo menos 9 a 10 arcos costais posteriores e 6º a 8º arcos anteriores. Mas não sei se consegue ver aqui. Sim, enfermeira Carmo, vê-se perfeitamente. Está bem? É que identificar se a radiografia do tórax está bem ou mal inspirada. Em contrapartida, nesta imagem aqui, é uma radiografia que está mal inspirada. Portanto, quando eu vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, eu não tenho não décimos arcos costais posteriores visíveis na radiografia do tórax. Portanto, não está bem inspirado. O que é que isto vai produzir na prática se eu não tiver esta avaliação prévia e ter a certeza, este cuidado de avaliar se a radiografia está bem ou mal inspirada? Pode dar uma falsa imagem de hipotransparência que não corresponde à realidade e uma hipoventilação que não corresponde à realidade. De facto, aquela radiografia não está bem inspirada. É importante nos presente esta ideia.
Por outro lado, só podemos interpretar efetivamente na radiografia corretamente se tiver a inclusão de todas as partes. Qual é o caso desta radiografia? Eu não consigo interpretar corretamente os campos pulmonares, não consigo visualizar as inculpas, os seus frentes, os versos do pulmão. Portanto, esta radiografia não reúne condições de qualidade técnica para a interpretação. Aqui, à minha direita, portanto, sim, já tem todas as estruturas definidas, já consigo ver os campos pulmonares, já consigo ver os versos do pulmão, a traqueia, as inculpas diafragmáticas, os seios costofrénicos, tudo isto está visível e eu consigo fazer uma correta interpretação de todas as estruturas. Depois, outro aspecto muito importante é o grau de penetração da radiografia, portanto, o que nós chamamos hoje em dia de hipertransparência e hipotransparência. Esta pode ser normal, pouco penetrada ou muito penetrada. E, mais uma vez, isto acontece muito nos cuidados científicos. Ou temos radiografias muito penetradas e não se vê nada, ou temos radiografias pouco penetradas e também não se vê nada, são as estruturas ósseas. Portanto, é um aspecto também essencial para nós, enquanto quando estamos a visualizar a radiografia. Então, qual é o critério que eu tenho que avaliar para dizer que aquela radiografia está bem ou mal penetrada? Eu tenho que visualizar a sombra da coluna vertebral através ou atrás da silhueta cardíaca. Ou seja, não é ver na totalidade, mas é vislumbrar a silhueta, a sombra da coluna vertebral atrás da silhueta cardíaca. Isto é um indicador se aquela radiografia de fora está bem ou mal penetrada. Neste caso, está bem penetrada. Consigo deslumbrar atrás da silhueta cardíaca, portanto, é a sombra da coluna vertebral. Portanto, é um indicador que esta radiografia de fora está bem penetrada. Para além de todos os critérios de qualidade de avaliação da incidência da radiografia de fora, depois temos que interpretar o que ela nos traduz radiologicamente, portanto, podem ser posição e temos a clínica. E como é que eu vou interpretá-la? Precisamente através das chamadas densidades radiológicas que a mídia nos traduz, que são chamadas hiper e hipotransparências. A radiografia do tórax, portanto, tem 5 densidades. Tem o A, que é o mais fácil de identificar, portanto, nós temos que é hipertransparente, né? Fica escuro, fica preto na radiografia do tórax. A gordura tem mais um cinza escuro. O líquido, que também para nós, na presença do derrame oral, também é fácil de detectar no tórax, portanto, se o líquido tem uma coloração branca, ou seja, hipotransparência. Aqui já tem uma coloração um branco mais sujo e depois, portanto, os artefatos, o sal, o make-up, também tem aqui uma coloração diferente, um branco mais brilhante na radiografia do tórax comparativamente às outras estruturas. Na verdade, o que é que isto nos traduz? Nós não fazemos diagnósticos, né? Nós apenas, quando fazemos a interpretação da radiografia do tórax, vamos traduzir para aos nossos registros, vamos ver a imagem de hipotransparência na base pulmonar direita, imagem de hipotransparência, não vamos dar um diagnóstico, mas na verdade estas densidades vão nos traduzir situações patológicas, quer seja derrame pleural, quer seja pneumotórax, quer seja colapso alveolar, e patologias, quer seja, portanto, edema pulmonar, quer seja nódulos, quer seja também edema pulmonar. Todas elas nos vão traduzir situações clínicas. E depois, também nós podemos caracterizar de acordo com a característica das mesmas. Muitas vezes nós falamos em densidades homogéneas, heterogéneas, especuladas, particulares, portanto, com fibrose. Também falamos muitas vezes em estreminhas estamos a falar em palavras. É muito característica das estreminhas. Já não lembro.
queria dizer. Relativamente depois ao ABC de radiografia, já me lembrei, nas teorias do oncograma. Portanto, também estas imagens de hipertransparência, no caso de hipotransparência, também nos traduzem aquilo que é muito triste, principalmente porque muito bem as radiografias do tórax em pediatria nas crianças, que é o broncograma aéreo. Portanto, tudo isto nos traduz, faz uma tradução da clínica da patologia. Nós, enquanto clínicos de autorização, acabamos por descrever imagens de hipótese homogénea, heterogénea, nucleus médio, imagem, não nos referimos à patologia em si. Por outro lado, uma vez feita a interpretação dos critérios da qualidade, vamos agora percorrer estrutura a estrutura da radiografia do tórax. Portanto, avaliar o que é normal e o que está efetivamente alterado na radiografia do tórax. A sistematização é variável, também há alguns que descrevem outros métodos. Nós acabamos por seguir este método que é o ABCDE de radiografia do tórax. Portanto, vamos explorar as vias aéreas, vamos explorar as alterações a nível das estruturas ósseas, a nível da estrutura cardíaca, do diafragma, dos musculares sistemas pulmonares consimétricos, e por outro lado, vamos à procura de tudo o resto. Tudo o resto, partes e outras alterações que não estão incluídas nestas, mas que nos podem aparecer na radiografia do tórax. Aqui também o guia orientador da reabilitação respiratória publicado pela Ordem dos Enfermeiros também resume o que é que nós podemos encontrar a nível desta sistematização com todas as estruturas e onde é que é característico nas patologias. Portanto, para não estar aqui sinais tão exaustivos, depois podem consultar. O que é que nós vamos fazer? Quando estamos a olhar para uma radiografia, já cumprimos os critérios básicos de avaliar a estrutura de qualidade, avaliar a estrutura da radiografia, da presença de imagens de hipotransparência, mas temos que percorrer agora as estruturas. E a primeira aspecto é as vias aéreas, portanto, vou olhar para a plateia, perceber de facto as vias da plateia, se a plateia está centrada, e perceber que pode haver distinção entre a inflamatória, uma hipoplasia, portanto, tudo isto pode estar presente numa alteração das vias da plateia. Vou olhar para os campos pulmonares. Vou perceber se os campos pulmonares estão simétricos, se há alterações a nível estrutural do parênquima. Vou olhar também aqui se há perda de densidade do parênquima, se há presença de massas, opacidades, se há questão em termos de configuração de giros. Portanto, olhar para a estrutura dos giros, nós sabemos que o à esquerda tem forma de uma vírgula, o à direita tem a forma de uma vírgula, e o à esquerda está posicionado um pouco mais em cima, portanto, eles não são simétricos, pode ocorrer exercitamento hilar. Vamos olhar também para o intestino, se há ordenamento do intestino, muitas vezes está associado a patologia vascular, mas também pode estar associado a patologia oncológica. Portanto, vamos olhar se há presença de massas que podem ser cascos, portanto, olhar, podem ser também enzimas, portanto, olhar para todos os campos pulmonares e perceber qual é a posição cardiológica das mesmas para nós interpretarmos e depois descrevermos. Como eu já mencionei, olhar para os vídeos, para o intestino, portanto, os sistemas estruturais, mas temos mais uma vez recordo que isto é presente, muito bem presente à anatomia do pulmão, portanto, perceber bem estes conceitos presentes. Vamos olhar também para as estruturas ósseas, aqui nas estruturas ósseas, o que é que nós vamos à procura? Calcificações ósseas, fraturas, metástases ósseas, portanto, vamos procurar alterações da estrutura óssea, depois também descrevemos a nível dos nossos registros. Podem ser atuais, mas já podem ser antigos. A coração. Vamos olhar também para o tamanho, para os contornos, se há presença ou não de sinal de fibrita, ou seja, que este sinal de fibrita, apagamento de fibrita cardíaca. Eu aqui não vou falar sobre isso porque era só um webinar para a radiografia do tórax,
mas também em termos de tradução radiológica para nós, em termos de qualificação, o chamado sinal de silhueta pode nos traduzir, por exemplo, a patologia modular. Portanto, permite-nos também identificar os microfilmes na radiografia do perfil e localizar muito bem onde é que está aquela lesão pulmonar. Não é neste webinar, mas pode ser no webinar posterior, falarmos mais, de uma forma mais detalhada sobre a interpretação da radiografia do tórax. Como é que nós avaliamos, então, aqui o tamanho da silhueta cardíaca? O índice cardíaco vai ser, portanto, o diâmetro cardíaco tem que ser metade do nosso torácico. Portanto, se estiver superior, significa que estamos na presença de uma carga mudante. Mais uma vez, é importante perceber qual é a incidência da radiografia do tórax. Se for na incidência ápia, já sabemos que há um aumento da silhueta cardíaca. Não é para considerarmos esse aumento do diâmetro. Portanto, vou relembrar mais uma vez este aspecto. Depois vamos olhar para o diafragma, portanto, para a posição das vértebras. Nós funcionalmente dividimos o diafragma em culpa direita e culpa esquerda. Vamos olhar, portanto, para o seu posicionamento, para o planeamento. Pode haver tarefa no treino, portanto, vamos à procura de todas estas alterações. Podemos estar na presença de um doente hiperafetado, de confusão pulmonar, portanto, olhar qual é o posicionamento do diafragma para percebermos se há hiperexcitação, se há hiperexcitação, podemos estar na presença de um doente asmático, portanto, olhar as características e os contornos de posicionamento dos miocárdios. Por outro lado, também olhar para os seus costofrénicos. Queremos que eles são também podem estar bem dominados, pouco agudos, mas pode haver alterações, podem estar completamente opacificados, com presença de cantoral, pode ter uma colonização, portanto, sabemos interpretar todas estas alterações da radiológica. E depois vamos à procura de soluções. O que é um soluções? A entidade sempre está no seu desenvolvimento. Presença de uma espectromia, de subcutâneo, e também podemos identificar outras imagens que podem produzir em falsos nódulos, como é o caso aqui desta radiografia. Não é imagens que estão aqui brancas, não são nódulos, mas são os meninos. Portanto, também temos que interpretar isto na radiografia do tórax. E depois também a silhueta mamária. Portanto, aqui podemos induzir, aparentemente, que isto será que uma imagem de tal transparente, mas não, é a silhueta mamária. Portanto, toda esta instituição de forma criteriosa, compreende com os critérios que já mencionei. Depois, não vou esquecer que às vezes temos surpresas também na interpretação da radiografia do tórax, que são chamados artefactos, desde termos quebraduras, tampões, às vezes ver que não retirou o seu telemóvel, ou se for fazer a radiografia do tórax e não seguiram, não fez com o roubo, depois vêm artefactos que não conseguimos interpretar, mas são artefactos de roupa que nada tem a ver com alterações radiológicas. Ou então, como já aconteceu, identificar como um t-shirt que tinha pessoas e depois na condição radiológica aparecia como se fosse uma pneumonia no final do ar e não era nada disso, era efetivamente só artefactos. Portanto, tudo isto é importante nós avaliarmos no momento da interpretação da radiografia do tórax. Aqui, falando e contextualizando agora com esta nova realidade que é o Covid-19, portanto, a radiografia do tórax também é um exame de pneumonia, portanto, é algo recomendado. As alterações, quer a nível de auscultação, são transversais ao que nós estamos habituados a outras patologias, embora seja muito mais auscultatória a crepitações porque esta doença, portanto, nós sabemos de volta aqui, as condições com alterações do aparelho pulmonar no início,
com as alterações estruturais do intestino, fibrose pulmonar e mesmo a angiopatia da coração, na parte mais tardia. Portanto, o que nós vamos ter muitas vezes a utilização também extracorpórea com infecções finas do intestino, patologia do intestino, mas também por um nível radiológico, vamos ter aquele chamado vírus expansivo, que é muito característico da patologia também do intestino. Portanto, radiologicamente, vamos ter isto. São imagens reais de doentes com Covid-19, internados em cuidados intensivos e com doentes, que é uma condição patológica muito assustadora e muito sistémicas, portanto, é uma condição muito extensa, a nível pulmonar e com sequelas que nós ainda não conhecemos bem a longo prazo. Pronto, acho que era tudo o que eu tinha para dizer. Ora, apesar dos constrangimentos que houve, não posso deixar de facilitar as nossas duas palestrantes pela excelente apresentação, de cada uma individualmente. Muito bom, muito prático, muito objetivo. Aliás, no chat tem havido, os colegas têm sido elogios relativamente a estas maravilhosas apresentações e atendendo ao alongamento já da hora e a todos estes contratempos, dava por terminado esta primeira sessão destas três sessões do webinar de reabilitação respiratória para enfermeiros especialistas em enfermagem e reabilitação. Despeço-me com o voto que termine da melhor forma o vosso dia e até amanhã. Muito obrigada.